A níveis Brasil, bilionário brasileiro tem esse conhecimento também? A agência brasileira tem esses conhecimentos? Não. O Brasil, há muito tempo, não participa de certos círculos de inteligência de nível internacional. Aliás, se você observar bem o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, né, você vai ver com facilidade uma certa crise no sistema. Né? Isso é público, os conflitos que houveram entre a ABIN, a Polícia Federal, Isso, etc. isso. Né? Não precisamos nem entrar em detalhes, isso é público. Sim. Né? Quando você tem situações geopolíticas e estratégicas de nível global, a pergunta é: quem precisa saber disso? Existe um processo de segmentação da informação, compartimentalização, para evitar que ela flua sem controle. A primeira pergunta, quando existe uma informação sensível, é: quem precisa saber disto? Ora, quem precisa saber disto é quem pode, de alguma forma, influenciar ou trabalhar sobre aquela informação. Quem não tem nenhuma capacidade de influenciar ou trabalhar sobre a informação não tem necessidade de saber do assunto. Então vamos lá. Nós temos um problema geológico. Isso impacta a alocação de recursos de altíssima tecnologia, né, e contingentes humanos altamente especializados. Estou criando uma hipótese. Entendi. O Brasil tem condições de alocar esses recursos? Não. Então ele não precisa saber. É simples assim. Eu tenho um evento. Quem é que tem os recursos para agir sobre esse evento? Os Estados Unidos. A equipe que vai ser colocada lá, os recursos que vão ser aportados, são dos Estados Unidos. Os outros não precisam saber disso, exceto eu só compartilho informações, Glauber, com quem tem algo a contribuir com a operação. Então eu tenho essa situação. E eu vou dizer uma coisa a você. Não raro, em situações desse nível, russos e americanos trabalham juntos. Porque são situações que envolvem Interesse a todos. comum. Interesse comum. Muitas pessoas pensam que os caras saem no tapa, brigam. Em certos níveis, não há briga nenhuma. Zero de briga. É muito comum, inclusive, em operações estratégicas de alto nível, o compartilhamento da informação e uma ação conjunta. Muito comum. Muito comum. E não é agora, desde o tempo da União Soviética. Russo e americano? Russos, americanos, alemães. Quando há uma situação de interesse comum, onde o recurso não está sob o controle de um só, eu preciso compartilhar, eu preciso ter o seu recurso junto comigo, porque eu não o tenho. Senão nenhum consegue ler, nenhum dos dois. Exatamente. Há um compartilhamento. Sim. E isso é extremamente comum. E é simples. Eu, para trabalhar com você, não preciso ficar me abraçando com você nem nada. Você tem o seu papel, você vai trazer esse recurso, resolver essa situação. Eu vou trazer o meu recurso e resolver essa situação. O fruto gerado nós vamos compartilhar. Sim. E ponto. Nós não precisamos ser amigos para trabalhar juntos. Essa é outra coisa da cultura latina. É isso que eu ia te falar, Não é? A cultura aqui. Eu tenho que te abraçar, eu tenho que te chamar de meu amigo. Aí fica tendo esses conflitos, essas Exato. vaidades. Cara, existem operações onde as equipes chegam, Faz o que cada tem que um fazer. faz o que tem que fazer e mal dão um bom dia. Nós não precisamos ser amigos para partilhar uma operação. Eu preciso que você faça o que você tem que fazer, nós fazemos o que nós temos que fazer, há um acordo prévio da divisão do resultado e ponto. Entende? Essa visão emocional, ela é muito típica do latino. Essa visão. Coloca em risco a própria operação por conta de... Sem dúvida. Eu li uma vez um relatório durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos contrataram uma psicóloga para fazer uma análise dos brasileiros. Isso é normal. Se eu vou operar com uma força, por exemplo, de pessoal muçulmano, eu tenho que entender como eles funcionam. Tal hora eles vão parar para rezar. Você tem que conhecer o seu aliado também. Sim. Muito bem. Nesse relatório ela dizia o seguinte:
Nunca espere um não de um brasileiro. Ele não diz não. Ele enrola, ele embroma, ele enfrenta, ele fala, inventa um monte de justificativa. O pai morre, ele pega dinheiro emprestado, mas ele não é claro em dizer simplesmente assim, não. Por exemplo, você vira para um anglo-saxão, um germânico, um eslavo e fala assim, você pode me emprestar dinheiro? Ele não tem nenhuma intimidade com você. Aí você vira para ele e fala assim, você pode me emprestar dinheiro? Eu estou criando uma hipótese só para mostrar a cultura. Ele diz, não. Ele não precisa justificar porque ele vai dizer não. Ele simplesmente diz não. O brasileiro não. Olha, sabe o que acontece? Esse mês o salário atrasou, sabe? Eu estou com uma dificuldade. Ele não consegue simplesmente dizer não. Sim. Isso está lá documentado no relatório da psicóloga, etc. Bom, isso não tem um impacto relevante no dia a dia, mas se você tiver numa operação onde o tempo é curto e você precisa ser muito objetivo, isso começa a atrapalhar. Eu preciso da sua resposta, é sim ou é não. Eu não pedi para você justificar. Eu só quero saber, você vai ou você não vai? Você tem capacidade de cumprir ou não tem? Exatamente. Não é para enrolar e dar a volta no mundo. Isso. Então, de uma forma geral, eu sei que isso é estranho à nossa cultura, mas essas operações em que se compartilha informação e recursos são muito objetivas e diretas. Lá, tudo bem, tal, faz isso, eu vou fazer aquilo, nos encontramos daqui a tanto tempo aqui e tal. É tudo muito objetivo. Não tem 10 palavras para serem trocadas. Mas o senhor disse que há muito tempo o Brasil não faz parte desse cenário aí, né? Sim. Porque não tem o que oferecer Exatamente. E não tem a capacidade de contribuir. Exatamente. Para que você vai trazer alguém para dentro que vai entrar com 0 na operação? Desnecessário. Né? Você vai criar uma brecha, uma possibilidade de vazamento de informações sem ter em troca rigorosamente nada. Quando o Brasil, ou qualquer outro país, estamos falando de Brasil, mas qualquer país, ele tem algo a contribuir, ele sempre é convocado. Por quê? Porque partilhar a informação com quem tem recursos que você não tem é essencial. Glauber, você vai fazer a operação, você não tem como fazer sozinho. O que você faz? Procura quem tem aquele recurso. É claro que... Barganha. É claro. Entrega alguma a recompensa é o resultado. Sim. Agora, o cara não tem nada a contribuir, você vai trazê-lo para a operação para quê? Dividir teu resultado? E dividir com mais pessoas o resultado? Sim. Compreende? Isso é uma questão puramente assim, fria e pragmática. Mas nós temos dificuldade disso. Né? Nós temos dificuldades de dizer não. Nós temos dificuldade de não compartilhar, de não ajudar. E isso gera uma dificuldade muito grande quando há operações conjuntas com outras culturas. Então, há muito tempo já, um bom tempo, e isso já tem mais de 3 décadas, a parte dos brasileiros, quando existe, é isolar o perímetro e manter o perímetro isolado. Quando precisa. Adentrar o perímetro e operar, não. Entendi. Eu te perguntei sobre os bilionários brasileiros, né? Aqui tem essa cultura, tem gente com grana, informação para ir nesse padrão de banco, de antecipar um movimento lá na frente? Não. Brasileiro nato, de ascendência brasileira de 3, 4, 5 gerações, não. Você teria aqui, tivemos, nem está aí mais, são um grupo de 2, 3 pessoas, mas a ascendência dela não era do país. Eles vieram, fizeram dinheiro, se estabeleceram. Mas de brasileiros natos, não. Até porque não é da cultura brasileira se envolver com operações dessa natureza. O empresário brasileiro ele tem uma visão muito limitada do dia a dia. Ele quer curtir a vida, ele quer ir aqui. O que não afeta o negócio dele, ele não se interessa pelo que não afeta. Só que o conceito dele do que afeta e não afeta o negócio dele é muito restrito. Ele não leva em considerações questões de médio e longo prazo de cunho geral que afetam o negócio dele. Então, voltando, naquele exemplo que eu já dei, eu volto nos exemplos para poder construir a linha de raciocínio. Aquele cara que tinha uma indústria de vinil, ele nunca se preocupou em saber como estavam as pesquisas no exterior que poderiam levar ao CD. Quer ver um outro exemplo clássico, Glauber? A Kodak
Você lembra da Kodak? Sim, claro. A Kodak era hegemônica, né? No mercado de filmes, né? De revelação, câmeras. Quem, ao analisar o balanço da Kodak, naquela época, diria que 2, 3 anos depois ela deixaria de existir porque foi introduzido o celular. E quem é que vai ficar andando com uma super máquina fotográfica se você tem um celular com zoom de 15 vezes, com uma qualidade enorme? E por que tu vai revelar a foto se você pode olhar aqui a qualquer momento? Exatamente. E era caro, né? O papel fotográfico bem revelado era caro. Então, compreende? Eu já te dei 2 exemplos, estou dando esse da Kodak, porque esta visão estratégica falta aos empresários brasileiros. Ele não sai pelo mundo procurando situações que possam colocar em risco o seu negócio. Não é uma cultura, não é um padrão do brasileiro. Por exemplo, o cara tem um negócio. O que está acontecendo em Taiwan? Alguém está pesquisando uma tecnologia que vai prejudicar o meu negócio? Alguém lá na Coreia do Sul está pesquisando uma tecnologia que pode prejudicar o meu negócio? Eu fui lá no MIT, eu fui lá em algum laboratório no Vale do Silício para ver o que eles estão fazendo? Não vai. Ele teria que investir em inteligência, né? E aí você chegou num outro ponto relevante, Glauber. Inteligência. Inclusive segurança, né? Organizacional. Quantas empresas brasileiras, por exemplo, têm um sistema de segurança organizacional para impedir acesso ao seu banco de dados, impedir que alguém acompanhe o desenvolvimento que ela está fazendo de uma determinada tecnologia ou de um determinado produto. Isso no campo defensivo. E no campo ativo, isso aí é uma espécie de uma contra-inteligência e proteção de dados. E na inteligência, ir nos seus oponentes, ir nos seus concorrentes, saber o que eles estão fazendo. Qual é o brasileiro, o empresário brasileiro que monta um departamento de inteligência? Qual é o empresário brasileiro que contrata pessoas sêniores preparadas na área de inteligência para fazer esse tipo de trabalho? Que lá fora é comum. Como é que você faz proteção de patentes? Imagina o seguinte, Glauber, você passa 5, 10, 15 anos desenvolvendo um produto. Aí quando você vai patentear, o cara já lançou. Porque ele te espionou durante esses anos todos. Sim. Não gastou 1 centavo em pesquisa e desenvolvimento. E você gastou uma fortuna, quando vai patentear, ele já patenteou. Isso são casos que existem. Tá certo? Então, voltando a essa sua colocação sobre o empresário brasileiro, ele não tem na sua formação esse tipo de visão. Vamos lá. Né? Na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, nas universidades brasileiras, onde é que tem cadeira de inteligência econômica? Onde tem cadeira de segurança organizacional, não voltada para EPI, essas porcaria não. Estou falando no sentido de atividade de inteligência. Não tem. Não tem. Na década de 80 eu fazia um trabalho chamado Fórmula Security, segurança das fórmulas, onde nós pegávamos uma empresa que tinha no Brasil, era uma multinacional, eu trabalhava numa empresa de ascendência inglesa, e o papel era vistoriar se todas as medidas de segurança da fórmula que gerava o produto deles estavam devidamente protegidas. Então era assim, você dividia aquela fórmula em dezenas de pedaços. Um pedaço, uma parte daquela operação ficava com Glauber, a outra parte daquela operação ficava com Walter, a outra parte daquela operação ficava com o João e a Maria. Cada um só fazia a parte da fórmula que lhe coube. E elas eram, então, depois, né, envolvidas e entrelaçadas segundo uma ordem da própria fórmula-mãe. Só que ninguém tinha a fórmula completa. De maneira que se amanhã você saísse da empresa e resolvesse divulgar, você não tem nada. Consegue. Tá tudo compartimentado. Exatamente. E a nossa função era fazer um trabalho para ver se todas as medidas de segurança estavam sendo observadas para essa segurança das fórmulas. Agora eu pergunto a você, quantos empresários brasileiros tomam medidas dessa natureza?